Quieta no movere, arqueologia comunitária e patrimônio cultural. No texto do professor Lúcio Ferreira, que é professor do curso, né, sobre arqueologia pública, ele vai pensar a partir de Foucault, né, exatamente a partir de Foucault que ele tira quieta no movere, não se deve tocar nas coisas que está quieta, essa é a ideia. Então ele fala sobre essa questão da arqueologia comunitária, né, como uma ruptura desse processo, né? Então de se romper com esse adágio clássico do liberalismo, né? Então ele quer romper com isso e quer uma arqueologia comunitária significativa, que vai entrar em conflito, né? E vai se envolver com os conflitos sociais, né? Essa arqueologia comunitária, ela se vê com essa nova fachada ontológica, esses novos pensamentos que estão ali. Ele vai fazer nesse processo de discussão uma volta lá, de verificar como a arqueologia se desenvolveu, né? E tal, num processo histórico, que eu não vou esmiuçar muito, mas ele vai avançar também nessa perspectiva do que se chega até hoje, de como esse fascismo e esse nazismo, né, do século XIX, do século XX especificamente tomando essa forma específica, e essa construção negacionista, digamos, do pensamento mais recente, né, que vai carregar o antissemitismo, esses nacionalismos que vão construir essa arqueologia, vai entrar na construção da arqueologia do presente dentro de um contexto que ele vai chamar de fogo cruzado, né, em que os países ditos periféricos vão entrar em contraste, né, em combate, conflito direto com os outros. E aí os outros, e esse termo os outros é usado exatamente para os latino-americanos, e vai na busca do nós, na relação desse outro chamado outro se transformar em nós, né? E que busca preservar e combater exatamente o colonialismo que vem de fora. E a arqueologia de contrato é uma expressão direta desse colonialismo. Ele vai exatamente dizer assim, a arqueologia de contrato ainda produz para esse sistema de pensamento ocidental, né? E que é contrastivo com a arqueologia comunitária. E ele vai dizer assim, bom, há muitos benefícios nessa arqueologia comunitária, que é uma produção de um patrimônio arqueológico como agentes colaborativos na construção desse patrimônio arqueológico e por isso a sua preservação, e que ela que deveria ser fundamental em todo o trabalho de arqueologia ter essa perspectiva comunitária, e que ela vai possibilitar exatamente essas mudanças, né, da noção de patrimônio cultural. O patrimônio cultural seria um patrimônio das próprias comunidades e tal. E isso deve ser articulado a partir daí. Ele vai ao final, então, buscar no Frantz Fanon uma expressão que todo espectador é covarde ou traidor, ou seja, não se deve ficar como espectador, deve-se assumir a identidade dos processos, né, e combater o nacionalismo e combater o colonialismo. Com isso vai se combater todo o imperialismo, né, e todo esse negacionismo constituidor do fascismo, do nazismo, de tudo que a gente pode perceber até nas políticas bem atuais, desenvolvidas não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? E isso implica numa responsabilidade social e no engajamento político, que deve ser tomado pelo arqueólogo. O mundo da economia global, né, seguindo o Ian Roder, que ele mesmo vai citar, traz novos problemas arqueológicos, né? E impõe uma certa forma de agir, ou dentro da perspectiva do liberalismo, ou dentro da obrigação ética que ele acha que todo arqueólogo tem ao partilhar, ao negociar os interesses dos diversos grupos da comunidade. Então é esse o caminho que ele está propondo, não ficar, como diz o Frantz Fanon, como um espectador que é um covarde, né? Mas tomar para si uma luta, né, e levar essa luta à frente de maneira rápida, né? É mais ou menos por aí que o pensamento do Lúcio Ferreira vai.